Fala pessoal, tudo bom com vocês? Gente, eu tava tendo uma mentoria agora com um aluno meu que ele faz medicina e ele tinha assinado o plano de um ano e quando a gente estava ali mais ou menos na mentoria 15, que são 24, ele passou em medicina e ele decidiu continuar na mentoria, porque muitos alunos fazem isso, continuam na mentoria mesmo depois que eles passam. Por quê? Porque surgem novos problemas dentro da faculdade, a gestão do tempo é diferente no cursinho e na faculdade, né? Então ele continua e aí a gente conversa sobre várias coisas, sobre mercado de trabalho, oportunidades de emprego, sobre aprendizado, sobre formas de ganhar dinheiro dentro da faculdade, porque eu comecei o meu projeto dentro da faculdade. Antes mesmo de eu me formar, eu já estava ganhando mais dinheiro do que muitos amigos meus formados, então eu sei diversas formas de você monetizar o conhecimento dentro da faculdade, né? E aí a gente estava falando sobre aprendizado, ensino, e eu contei para ele um pouco sobre como foi a criação do Monitutor e como que eu comecei nesse mundo de mentoria e aula particular, né? E eu disse para ele que eu estava ali mais ou menos em 2017 e eu respondia muitas dúvidas dentro do Rumo ao ITA de pessoas que queriam passar no ITA e eu sempre mandava as mesmas informações e eu percebi que eu motivava muita galera contando sobre os benefícios de estudar no ITA, os benefícios financeiros, as oportunidades de emprego, como que eu estudei, e eu percebi que tinha muito conhecimento que estava escondido dentro dos cursinhos. As pessoas que não faziam cursinho não sabiam como estudar, por onde estudar, inclusive essa questão de livros base, materiais base, fui eu que trouxe para as pessoas. Gente, tem que estudar pelos tópicos da física, tem que fazer o fundamentos de matemática elementar, tem que estudar pelo Feltri, muito do que eu aprendi com o Renato Brito. Então eu trouxe para a galera isso e eu percebia que eu mandava sempre as mesmas informações para todo mundo. Então eu criei uma apostila. Então eu comecei a fazer apostilas com todo o meu conhecimento e eu mandava de graça. Mandei para 10 mil pessoas dentro do Rumo ao ITA e eu comecei a ver frutos disso, porque anos depois eu estava no corredor do H8 e alguém passava por mim e falava: Newton, eu conheci o ITA por meio de ti, eu usei teus materiais, eu passei no ITA e eu estava vendo o fruto do meu impacto. E foi quando eu decidi começar a fazer um trabalho mais personalizado, ter contato mais próximo com as pessoas. Eu tinha de início um propósito de possibilitar pessoas que não faziam cursinho a passar no ITA. E foi algo muito difícil para mim, porque eu ensinava tudo que eu sabia. E eu percebia que ainda assim as pessoas não passavam, porque eu estava em uma realidade muito privilegiada. Eu não podia chegar para um cara que trabalhava e tinha 3 horas de estudo por dia e falar para ele fazer o que eu fiz, porque ele não ia ter as 12 horas que eu tinha. Então, todos os dias eu assistia 6 horas de aula e passava 6 horas fazendo exercício, e ele não podia fazer isso. Era uma realidade completamente diferente. E eu me via impossibilitado de levar aquela pessoa que às vezes estava numa condição super difícil até a aprovação do ITA. E isso me deixava encucado, porque eu queria mudar o sistema. Eu queria possibilitar pessoas sem um ensino médio forte, pessoas que não tinham uma rotina voltada só para o estudo, que não tinham condições de estar em um cursinho, chegar no ITA. Mas não era um caminho simples, não era um caminho fácil, não era um caminho rápido. E eu tive que começar a pensar em métodos. E aí eu percebi que eu não podia fazer com que aquela pessoa largasse a realidade dela, porque por mais que fosse um jovem de 15, 16, 17 anos, ele precisava trabalhar, mesmo que como jovem aprendiz, para contribuir com aqueles 500, 600 reais na renda familiar. Eu não podia falar para ele: largue o seu emprego porque você precisa dedicar-se integralmente para o ITA. Não, isso estava fora de cogitação. Então eu comecei a pensar: o que esse jovem pode fazer estando dentro da realidade dele? E pode ser a realidade de vocês. Vocês sabem, hoje em dia, não é segredo para ninguém, que para passar no ITA você precisa de uma dedicação integral. Está o dia inteiro estudando para o ITA. Não tem como você passar no ITA sem estar estudando o dia inteiro. Ah, Newton, eu vi um cara que passou, ele estava na faculdade. Beleza, ele passou vários anos. Então você tem como passar no ITA sem estar estudando o dia inteiro se você demorar muitos anos, né? Se você ficar ali estudando, digamos, 3, 4 horas por dia, você vai demorar muito para passar, né? Então você consegue passar, mas demora muito.
E às vezes uma pessoa dessa, ela já tinha o hábito de estudar, ela já tinha muito conhecimento acumulado, então com 3, 4 horas por dia ela conseguiu passar. Então tem gente que faz medicina, por exemplo, teve um cara que fazia medicina e ele passou no ITA ano passado, e ele estava no 3º ano de medicina, conseguiu passar. Então tem sim como passar, você estudando poucas horas, mas você tem que ter uma base, você tem que começar ali pelos livros básicos, você tem que ter uma rotina de disciplina, você tem que conseguir estudar mesmo quando você estiver muito cansado, você chegar cansado do trabalho, cansado da faculdade, você não pode negociar o tempo de estudos. Então tem sim como você passar, mas eu tentava pensar em uma realidade menos privilegiada, uma pessoa que trabalha, por exemplo. Ela chega cansada em casa, ela não pode pagar um cursinho caro. Então, só de você não poder pagar um cursinho caro, fica muito difícil de você passar. Sem cursinho não dá, realmente. Sem cursinho fica complicado. Então, o que eu comecei a pensar? O que essa pessoa, dentro dessa realidade, que ela não pode largar, consegue fazer? Ela consegue estudar 4, 3, 2, 1 hora por dia, e ela consegue fazer a base. Então, eu comecei a indicar pra galera, né? Faça livros base, faça tópicos da física, fundamentos, feltre, faça devagar, faça na sua velocidade. Comecei a montar os planejamentos para fazer a base. Se você dedicar aí 4 horas por dia, você consegue terminar no final de um ano esses livros. Tá? Aí eu falei, faça sem pressa, faça para aprender, porque daí no final do ano você faz o quê? Você faz o vestibular. E aí você vai passar na primeira fase? Dificilmente. Mas não tem problema. Eu quero que você tenha um desempenho que pelo menos chegue perto de passar. Porque daí você vai conseguir o quê? Uma bolsa no cursinho. Conseguindo uma bolsa no cursinho, você já tem um estímulo a mais. Se você consegue uma bolsa no cursinho e um alojamento presencial, você já consegue receber o quê? Crédito dos seus pais. Seus pais começam a ver que você tem potencial, que você é um bom aluno, que você tem futuro, e eles podem, de repente, te apoiar para que você viaje para outra cidade, estude integralmente. Então, eu conseguia fazer com que pessoas saíssem da realidade dela. Em que momento? No momento em que elas estivessem no nível competitivo. Então, em algum momento eu recomendo que você... Meu cachorro está arranhando a porta. Eu recomendo que você, sim, largue mão do seu emprego, que você siga uma rotina integral por aquilo que você quer, seja o ITA ou a medicina, mas não agora, não precisa ter pressa, você não precisa contratar uma mentoria, você não precisa pagar um curso caro. Comece com os livros base. Para quê? Até para você testificar se você realmente quer seguir esse caminho. E aí, se você conseguir estudar e montar a base, você perceber, poxa, eu estou gostando, eu estou evoluindo, eu estou atingindo um nível, um patamar de, agora eu tenho chances. Você consegue o quê? Você consegue uma bolsa, você não precisa mais gastar com o cursinho, porque você ganhou uma bolsa. E aí, se você não ganhou a bolsa no cursinho, mas você não ganhou a bolsa no cursinho mais o alojamento e a alimentação, você não vai poder se mudar para lá, porque vai ser muito caro, você vai gastar aí em torno de 600 a R$ 1.000 com aluguel por mês em Fortaleza, mais uns 500 a R$ 1.000 de comida, e não é todo pai que vai poder sustentar. Tudo bem, não tem problema, pode continuar no emprego, pode continuar estudando. Agora, você vai conseguir uma bolsa no online. Você pode conseguir uma bolsa no online, mesmo não passando na primeira fase, e aí você vai poder estudar agora em um nível um pouco mais alto. E aí no final de 2 anos estudando, você consegue um resultado na primeira fase, legal, que te garante o quê? Uma bolsa no presencial. Então tem muita gente que faz isso. Estuda 1 ano fazendo a base com um livro base, estuda mais 1 ano agora com uma bolsa e um cursinho online, e aí depois de 2 anos, né, juntando um certo dinheiro, você vai conseguir uma bolsa no curso presencial. O dinheiro que você juntou, você consegue investir na sua vida lá em Fortaleza, e estudando lá em Fortaleza você consegue a aprovação no ITA. E aí passar no ITA vai mudar a sua vida para sempre, vai mudar a vida da sua família para sempre, porque você vai ter uma boa remuneração, você vai ter um bom emprego, você vai ser, inclusive, uma referência para a sua cidade. Se você mora numa cidade no interior, numa cidade assim que não tem muito essa cultura de pessoas que estudam, pessoas que mudam de vida, normalmente o filho segue a profissão do pai, você vai ser uma referência. Fulano de tal passou no vestibular, e outros jovens vão querer fazer isso também. Então sempre pense isso, que as coisas não acontecem da noite para o dia.
Nunca se compare com a sua concorrência. Poxa, tem um cara que estuda 12 horas. Não importa. A vida não é uma corrida. Cada um está seguindo o seu caminho. Esse cara que estuda 12 horas por dia, ele está indo para lá, eu estou indo para cá. A faculdade é só um meio, é só um trampolim. Ela não é o fim. Você não precisa necessariamente almejar o ITA. Eu conheço milhares de outros jovens que não foram para o ITA e têm mais sucesso do que jovens que foram para o ITA. Então, o ITA é só um meio. Pode ser que o caminho que você vai seguir para chegar no seu sucesso profissional e financeiro vai ser a AFA, vai ser a SpaceX, vai ser a EA, vai ser uma faculdade de medicina, vai ser uma faculdade de qualquer coisa, mas você precisa fazer com tesão, você precisa fazer com amor, você precisa fazer com seu coração. Tem que ser algo que você fale, Newton, é isso aqui que eu gosto de fazer. Então pronto, faça muito bem feito, faça com dedicação, faça com intencionalidade. E aí eu duvido que você não vai ter sucesso. Eu aposto com você que daqui a 5, 10 anos você vai estar muito bem financeiramente, você vai estar sendo uma referência na sua área, porque você faz com intencionalidade, porque você quis subverter o sistema. Você foi disruptivo, você não seguiu a maré, você não vou para lá só porque todo mundo tá indo para lá. Beleza, gente? Então acho que esse vídeo aqui foi mais um desabafo, foi mais assim, tipo, um vídeo para contar um pouco da minha história, e eu espero ter motivado você aí a estudar para o seu vestibular. Se for o ITA, conte comigo. Se for medicina, conte comigo. Se for, na verdade, qualquer vestibular, conte comigo que eu vou lhe ajudar. Mas se for ITA e medicina, eu consigo te ajudar mais ainda, porque são as duas principais áreas que eu estou atuando atualmente, tá bom? Então um abraço, gente, um beijo, fiquem com Deus e até mais, valeu!